Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós estamos pregando durante esses 40 dias somente no livro de Atos. E se você está lendo em casa Atos, é legal que dá para acompanhar direitinho. Todos acharam? Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: este é grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Senhor, a tua palavra é tão rica, e ela precisa, Senhor, produzir transformação nas nossas vidas. De nada vai adiantar nós ficarmos aqui discorrendo, falando, se a tua palavra não gerar, não operar transformação em nossas vidas. Por isso eu te peço agora que o Senhor arrebente todas as cadeias dos corações dos teus filhos que impeçam de receber essa palavra com simplicidade e de receber essa palavra que ressuscita e que transforma. E, Senhor, que tu possas me usar conforme o teu querer, na medida do que tu tens para falar nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Um país muçulmano, um menino de 11 anos recebe a Jesus Cristo e se torna um cristão. E então a polícia daquele lugar descobre, o governo descobre que aquele menino se tornou um cristão. E encontram com ele no meio de uma calçada e dizem para ele: nega Jesus. E ele disse: eu não posso negar Jesus. Por favor, não faça nada comigo. Não me mate, não faça nada comigo, mas eu não vou negar Jesus.
E aquele menino recebe 3 tiros no estômago e é morto no meio da calçada, porque não negou a Jesus Cristo. Isso não é uma história. Eu ouvi isso hoje numa pregação de um homem que viu essa cena. E ele dizia: como nós vamos saber quem são os verdadeiros cristãos? Nós vamos saber quem são os verdadeiros cristãos, amados, quando alguém colocar uma arma na sua cabeça e disser: ou você nega Jesus, ou você morre. Eu quero que você pense aí. A nossa vida cristã, ela tem sido movida por bastante emocionalismo. A gente fica feliz com os louvores, a gente se alegra com uma palavra, e às vezes aquela palavra ela faz um efeito de 1, 2 dias, a gente sai do culto, bate no ombro do pregador e diz: que linda palavra, poxa, hoje eu fui tocado por essa palavra, mas quando chega no dia seguinte, a gente ainda talvez guarde um pouquinho daquilo, mas a semana vai transcorrendo e daqui a pouco tudo aquilo que foi falado, coisas que foram trazidas para a gente como nosso proceder diário, como transformação da vida de uma pessoa, como deve ser a vida de um cristão, porque conversão é transformação de vida, é você não praticar e não realizar mais as coisas que você realizava antigamente, que não tinham a ver, que não estava de acordo com a vontade de Deus. E a gente fala isso sempre, né? Ultimamente, a Lilian trouxe uma música para a gente ensaiar e, de repente, uma palavra que ficou tanto tempo na minha vida, eu tentando entender aquilo, eu entendi que não se coloca vinho novo em odre velho. Vinho novo em odre velho é isso, queridas. Você recebe uma palavra linda. Talvez você saia daqui hoje muito feliz ou muito tocado. Talvez você nem saia feliz, você saia arrependido e tocado e falando: nossa, eu precisava ouvir aquelas coisas, tá doendo, tá machucando, mas eu preciso sim ouvir isso para me transformar. Mas se essa palavra, se ela vai embora, se ela é levada, se aquilo não persiste na sua vida, é porque você recebeu essa palavra ainda como um odre velho. Um odre era um tipo de utensílio de couro onde se colocava o vinho. E o vinho ficava sendo conservado ali dentro daquele utensílio. E o vinho, depois que usado, envelhecido, né? Todo mundo sabe que o vinho envelhecido, o sabor e tal. Depois de usado, não se podia colocar um vinho novo naquele odre, naquele utensílio, porque ele se rachava. E uma vez ele se rachando o vinho, ele escorria, ele ia embora. E assim, queridos, a vida de muitos de nós tem sido. Misericórdia. Quando o pastor falou que nós estamos sendo massacrados, nós estamos sendo massacrados. Porque a gente tem olhado para a nossa vida, eu tenho olhado para a minha vida, e tenho visto, eu tenho me achado tão crente, e quão medíocre tem sido a nossa vida cristã. E a hora da gente avaliar se realmente essa transformação, essa vida de Jesus que entrou em nós e nos trouxe arrependimento, arrepender é virar ao contrário. Você está tendo essa direção quando você se arrepende, você toma um caminho diferente daquele que você estava tomando antes. Então, se Jesus Cristo entrou na sua vida e não houve uma transformação, uma mudança de vida, você está vivendo uma mentira. Eu estou vivendo uma mentira. É necessário que haja uma transformação de vida. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que tinha uma vida promíscua, deixe a sua vida promíscua. Aquele que vivia de fornicação, abandone a fornicação. Fornicação, queridos, é sexo fora do casamento. Aquele que tinha o hábito de enganar os outros, pare de enganar.
E a gente vê que essas coisas aconteciam na vida das pessoas que acompanhavam, que seguiam Jesus. Quem lembra de Zaqueu lá em cima da árvore? Zaqueu era ladrão. Ele roubava as pessoas. E Zaqueu muda de vida. Mateus era o cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ele era desonesto. E ele muda de vida. Então, a primeira coisa que eu quero te desafiar hoje à noite é você avaliar a sua vida sem máscara, querido. Sem máscara. Sem ficar fingindo uma falsa santidade. A sua vida mudou a partir do momento em que Jesus entrou nela. A partir do momento em que você veio para Jesus, ele te perdoou os pecados, você se arrependeu e ele disse, vai, não peques mais. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser perfeito e santo. Sempre a gente tem alguma coisa para corrigir. Mas existem coisas que são muito grandes. Não são pecadinhos, né? Embora diante do Senhor não exista pecadinho, pecadão. Mas tem coisas que são graves. Tem coisas na nossa vida que são muito graves. E se Jesus viesse agora, e se alguém viesse agora e dissesse a você, negue ao seu Deus ou você morre. E se você tem negado a Deus por pequenas coisas, por prazeres pessoais que são instantâneos, eu vou dizer para você, você vai negar Jesus. Você vai dizer, não, eu prefiro viver do que ser morto. Porque no nosso dia a dia, quando a gente não diz não ao pecado, a gente está negando a Jesus. E estamos morrendo. E por isso a Igreja de Cristo, muitas pessoas que estão na Igreja de Cristo estão sendo enganadas e não vão receber o galardão da vida eterna. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. E quando Estevão foi confrontado ali no Sinédrio, diante daqueles homens, ele ainda fez uma defesa, que é o capítulo 7 todinho. Você que está acompanhando a leitura de Atos, você sabe a defesa de Estevão. Estevão foi acusado de que estava pervertendo a doutrina de Moisés. E quando Estevão faz todo aquele discurso se defendendo, ainda no final, por inveja, por preconceito, Estevão é apedrejado. Irmão, sabe como era o apedrejamento naquela época? Pegava a pessoa e levava numa pirambeira, num lugar assim, num barranco, e jogava a pessoa de cabeça para baixo. Se a pessoa não morresse, então depois se apedrejava ela, jogava-se pedras grandes na altura do peito, que era para a costela quebrar e a pessoa morrer logo. Mas Estevão não deve ter sido jogado de cabeça para baixo, porque a Bíblia diz que ele se ajoelhou e entregou a alma dele ao Senhor, e depois ele ainda pediu que Deus tivesse misericórdia, que não imputasse sobre aqueles homens o que eles haviam feito com ele. Amados, nós vivemos um tempo de um evangelho muito tranquilo. É festa. O evangelho que a gente vive é festa. É show. É empreendedorismo. É atraindo para coisas carnais e humanas. E você sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu, ele disse assim, agora eu vou para o Pai. E vocês vão. Vão por todo mundo. Vão a Jerusalém, vão a Judéia, vão a Samaria e vão até os confins da terra. E o que os discípulos fizeram? Receberam o poder do Espírito Santo, Atos 2. Nós estamos seguindo lá, né? A história que a gente está lendo em Atos.
e ficaram ali. Ficaram em Jerusalém. E ficaram pregando para judeu. Ficaram convertendo judeu. E naquela época, em Jerusalém, havia 2 tipos de judeus. Havia os judeus que eles chamavam judeus helenistas, que eram de fala grega, aqueles judeus que não viviam em Jerusalém, que habitavam ali ao redor. E havia os judeus de fala grega. E ali tinha como não era uma disputa, era um preconceito. Como que os judeus que eram ortodoxos, aqueles que habitavam ali em Jerusalém, que falavam aramaico, não tivessem muita simpatia por aqueles que eram os judeus helenistas. Por isso que houve necessidade de se levantar diáconos, porque os judeus helenistas estavam achando que os discípulos só estavam favorecendo os judeus dali de Jerusalém. E aí a igreja começa a fazer o que nós fazemos. Deus manda você assim, vai. Aí você não vai, sabe o que você faz? Começa a inventar história. Começa a arrumar o que fazer. Jesus disse, vão a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não foram. Daqui a pouco estavam tendo problema para alimentar as viúvas. E aí surgiram os primeiros diáconos, entre os quais Estevão era um deles. Mas Jesus tinha dito, vai. Não, vamos resolver esse probleminha aqui, a gente levanta diácono, eles vão, eles fazem, eles resolvem. Tudo ok? Tudo bem aí? Está tudo funcionando direitinho? Vamos continuar. Aí logo vem uma morte e uma perseguição, e a igreja precisa se espalhar. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho isso na nossa vida. Na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem projetos, Deus chamou você para alguma coisa, e você fica tenteando Deus. Não, amanhã eu vou lá ontem, né? Se eu não te telefonar, eu não te ligo. Fica disfarçando. Fica vivendo essa vida medíocre, essa vida cristã superficial, que não é a vida cristã para a qual o Senhor nos chamou. Não é. A vida que o Senhor nos chamou é uma vida profunda. Aí quando vem logo a perseguição, das duas uma. Ou você fica parado no lugar, fingindo que é crente, ou você abandona Jesus, ou você faz como Filipe. Filipe foi. Estamos sendo perseguidos aqui em Jerusalém, vou para Samaria. E quando você obedece à voz do Senhor, você começa a ver os sinais e maravilhas. Você começa a ver, cego ver, coxo andar, paralítico andar. E às vezes, queridos, a gente precisa, infelizmente eu oro, todos os dias eu falo, Senhor, que eu não precise de um foguinho, né? Que diz o ditado que quem conhece o calor do fogo é o fundo da panela, né? Eu falo, Senhor, eu não quero conhecer assim, sabe? Precisar que o fogo acenda no fundo da panela para a pipoca poder subir, não. Eu quero estar no lugar do teu agir. Eu quero estar fazendo o que o Senhor quer. Eu não quero estar dando passo à frente, mas eu também não quero estar parada. E o Senhor está falando isso conosco hoje. Qual é o tipo de perseguição que você tem passado na sua vida? Quantas coisas parecem aquela tecla que está sempre batendo nela, repetida. Você está sempre sofrendo o mesmo tipo de situação. E Deus sempre fala antes. Ele disse, vão a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, a Galiléia, vão até os confins da terra. Ele falou antes, não falou?
eu garanto a você, eu não sei a luta que você está passando, mas antes de você entrar nessa cova aí, Deus falou com você como era para você ter feito, para você não cair aí. E você não deu ouvido. Não deu ouvido. Os discípulos estavam lá felizinhos da vida, né? Ah, tem gente se convertendo. Num só dia, 8.000 almas sendo batizadas. Imagina esse batismo coletivo. Coisa tremenda. Pedro, que era todo, né? Hoje a gente estava falando aqui na escola dominical, complicadinho, engenhoso. De repente, Pedro abre a boca, as pessoas começam a vir a Jesus e se converter. Tá tão bom, tá tranquilo aqui, né? Aí, não foi para isso que eu chamei vocês. Não foi para ficar paradinho aqui em Jerusalém. O evangelho, a salvação não é só para aqui, para Jerusalém. Aí começa a perseguição. Aí começa a luta, aí começa o fogo a pegar. Não o fogo que santifica, mas esse santificou. O fogo tem que nos santificar. Sabe aquele crente, é terrível, irmãos, eu vou dizer para vocês. Eu estou nessa fase, assim, nessa fase do calor e do frio, a gente fica um pouco impaciente. Sabe, eu não tenho mais paciência, não. Eu tenho que orar muito e pedir, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, como Deus tem dado paciência a ele. Porque você passa 10, 20 anos com aquele irmãozinho e o discurso é o mesmo. As queixas são as mesmas. Os sofrimentos são os mesmos, as reclamações são as mesmas. Odre velho. O vinho está sendo derramado, a novidade de vida está vindo, o Senhor tem dado. Eu ouvi essa frase esses dias, eu tenho repetido ela constantemente. Deus tem dado muito mais a nós do que tem negado. E a gente fica só fixado no que Ele está negando. Deus tem dado novidade de vida para cada um de nós. E Deus tem nos chamado, vão. Vão. Uma vez o filho de um casal, amigo nosso, ele era da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, a irmã Eda e lembra aquele carequinha? E a Igreja Batista foi uma das primeiras igrejas aqui que colocou ar-condicionado. E ele falou assim, eu não gostei. Pastor, eu não gostei. Porque a igreja vai ficar confortável, aí mesmo que o povo não quer sair para evangelizar. É um tipo de uma comparação, né? Claro que a gente quer evangelizar e trazer as pessoas para o conforto. Mas o que tem trazido conforto para nós, para a gente não ir e ver as maravilhas de Deus? Você imagina Filipe vendo as maravilhas de Deus? Ele orar e ver as curas, os milagres, os demônios sendo expulsos. Aí surge Simão, o mago, né, o mágico. E notem bem que quando começam as conversões, diz que Filipe manda chamar os apóstolos. E é interessante como mais preconceito cai aí. João, uma vez, Jesus foi a Samaria e não quiseram receber ele em Samaria. Aí João, acho que está em Lucas 9, João vira para Jesus e fala assim, o Senhor quer que eu mande descer fogo do céu e consuma todos eles? Aí Jesus fala, não, porque eu não vim para isso. Para onde João tem que ir para batizar? Em Samaria. Aonde Deus está querendo te levar? Talvez você nem queira ir. Você diga, eu não gosto dessa galera ali, não. Hoje eu também enfatizei isso aqui na escola dominical. Às vezes a gente olha a vestimenta de uma pessoa, a gente olha o tipo de vida que ela tem, e a gente fala, ah, não é possível, Jesus não veio para esse aí não quero nem chegar perto. Jesus chamando a gente, vão ao Engenho do Mato,
vão a Itaipu, vão à região oceânica, vão a Niterói, vão ao Rio de Janeiro, vão ao Brasil, vão ao mundo. O que a gente está esperando, amados? É uma perseguição. Nós precisamos sair do banco, queridos. Aí, esses dias, na terça-feira, a gente em oração aqui, a irmã Meire falou assim, tem muito crente aí agora. Parece que todo mundo é crente. Ela disse que sai com os panfletinhos, chegou no ônibus, aí ela fica olhando assim, deixa eu ver para quem que eu vou dar. 2 pessoas, eu já sou crente. Que bom, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Mas não se engane, não. Tem muita gente ainda para ouvir a mensagem de salvação. E vou te dizer mais uma coisa, tem muita gente pensando que é crente. Tem muita gente achando que é. Por isso que nós precisamos do poder de Deus. Que poder é esse? Hoje na escola também a gente leu, quando Jesus estava lá em Cafarnaum, segurou a mão da sogra de Pedro, que estava passando mal, a mulher levantou, foi fazer comida para eles, daqui a pouco entra dentro da casa, coxos, paralíticos, doentes, e ele vai curando, e o povo fala assim, que nova doutrina é essa? É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. A gente chegar nos lugares e levar a mensagem de salvação com poder, junto com poder, e as pessoas dizerem assim, que nova doutrina é essa? Não é para glória nossa, não. Misericórdia de Deus. Se algum dia eu trouxer para a minha vida a glória que é do Senhor. A glória é do Senhor. Aí Felipe vai. Eu quero ser como Felipe. Eu quero ir. E ele está ali em Samaria, daqui a pouco o Senhor fala, vai para o sul. Eu não continuei a leitura. Mas chega uma hora que Deus tira Felipe assim de um lugar e faz ele aparecer em outro, igual Jornada nas Estrelas. Não é Jornada nas Estrelas que tem aquele teletransporte que eles entram assim naquele tubo? E aí ele vai, se encontra lá com o eunuco. Gente, imagina que coisa maravilhosa é essa. Nós estamos pensando que a nossa vida se encerrou aqui. Se eu tenho um bom salário, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho condição de vez em quando ir num restaurante, se eu posso me vestir sem que as minhas roupas estejam rasgadas, tô legal, tô tranquila. Essa terra aqui é o que me basta. Vamos precisar de uma perseguição. Em nome de Jesus, igreja, vamos despertar. Vamos despertar. Vamos criar. Vamos para os asilos, vamos para os hospitais. Não é simplesmente ganhar pessoas para a sua igreja, não. É ganhar para Jesus. Ganhar levando o verdadeiro evangelho do arrependimento. Não é, deixa Jesus entrar no seu coração, não. É evangelho, arrependa-se. Arrependa-se. E quando é que a gente tem que se arrepender, Rita? Todo dia. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Agora eu me arrependo, estou indo nesse caminho, me arrependo de noite, de manhã eu já estou de novo ali. Aí me arrependo. Isso é transformar a graça de Deus em uma coisa muito pequena. Outra frase que eu li essa semana que diz assim, a graça não pode ser apresentada a quem ainda não conheceu o peso da lei. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E diante do Senhor, quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai vir com justiça. Porque o amor, ele já foi derramado. Através de Jesus Cristo.
E se você não recebeu o amor, eu gosto daquela música que diz assim: por causa do seu amor me alcançou, seu olhar me conquistou. É por causa do amor de Deus que nós devemos a cada dia olhar para nós mesmos e ver que nós somos como trapo de imundícia. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se não for o amor de Deus, o sangue de Jesus Cristo cobrindo os nossos pecados, e eu vou falar para você, querido, se tiver difícil de abandonar certos hábitos, certos pecados, vá para o Senhor, vá em oração, fique aos pés do Senhor, igual Jacó ficou: eu não me levanto daqui enquanto o Senhor não me libertar desse costume, desse hábito. Irmãos, não pensem vocês que está sendo fácil, não, gente, está sendo muito difícil. A coisa para mim que eu senti mais falta foi passar roupa. Eu passo roupa, eu boto, ligo no jornal ou boto um filminho e vou passar roupa. Minha trouxa tá só crescendo, porque foi a hora que eu senti mais falta da televisão. Orando e passando, só muito boa ideia. Mas eu vou te dizer, o que está fazendo isso? Antigamente, a gente fazia uns cursinhos que dizia assim: você quer ficar consciente do seu corpo? Escove o dente com a mão esquerda, se você é destro. E para mim está sendo isso. Eu estou o tempo inteiro com uma consciência da presença de Deus, uma consciência da necessidade de orar tremenda. E eu não sei qual foi o dia aí que foi o jogo de Argentina e Irã ou Iraque? Ontem. Eu deitada na cama, gente, esse jogo tá um jogão. Caramba, eu queria ver esse jogo deve estar muito bom. E aí eu fui lanchar na sala, cheguei e falei: sou eu que dei azar. Aí a Argentina fez um gol, né? Bem no finalzinho, nos 45 minutos. Mas a gente tem tentado ser assim. E Deus tem feito coisas tremendas. Que a igreja seja beneficiada, porque o nosso trabalho é para o Senhor. E aqui não estou falando isso também para, eles estão fazendo, inclusive falamos isso na reunião de liderança, não é essa a intenção. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter consciência da nossa existência. Você e eu não existimos só para existir. Deus não nos criou só para nos criar. Deus tem planos na nossa vida. E todos os dias, quando eu acordo, eu falo: Senhor, dormi e acordei. Porque o Senhor me mantém viva, porque o Senhor ainda tem algo para fazer em mim e através de mim. Eu oro isso pela minha mãe, com os seus 73 anos, 72, 82, naquele estado que mamãe está, assim, com tanta dor, com tanto sofrimento. De manhã, quando ela está comigo, eu falo: Senhor, se a minha mãe acordou, é porque o Senhor ainda tem obra para fazer nela e através dela. Como assim na cama? Tem. Qual é a obra que Deus tem para fazer através de você? Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Eu sei que ele já falou e ele ainda vai falar. Porque tomara, Deus, que essa palavra não tenha ido até você em conhecimento, mas em poder. Se ela for em poder, ela vai agir na sua vida. Amanhã, depois. De vez em quando essa palavra vai voltar no seu pensamento. E você vai dizer: o que eu estou fazendo da minha vida para Jesus? Por que eu fui para Jesus? Simplesmente para ir, para dizer que sou um cristão? Essa palavra vai gerar um pensamento em você, que você vai, quem sabe, acordar no meio da noite pensando: se me fosse colocado a opção de viver
ou negar a Jesus, o que eu faria? Ali que os verdadeiros cristãos vão ser separados. Ali que vai se saber quem de fato está vivendo uma vida cristã de verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Deixa Ele te dizer onde você tem que corrigir os seus caminhos. Deixa Ele te dizer essa luta, essa perseguição que você está vivendo. Deixa Ele te dizer, filho, filha. Tantas vezes eu falei contigo e te chamei. E te envolvi com laços de amor, mas você não me ouviu. Não é a intenção de Deus te destruir. Não é a intenção de Deus te paralisar. O que Deus quer é que você desperte. Acorde, desperte.